Você sabia que muitas doenças podem ser evitadas com informação e acompanhamento adequado? Informação é poder. Informação salva vidas. Meus cumprimentos, senhores. Dr. Vitor aqui. Eu sou médico neurologista, especialista em enxaqueca e Parkinson e professor de medicina. Aqui, o Café com Teu Doc, nós temos um espaço que visa levar informação sobre saúde, prevenção e qualidade de vida. Informação é poder, informação salva vidas. O nosso propósito é transformar informação em ferramentas para melhorar a tua qualidade de vida, te gerar mais saúde. Estamos aqui com mais um Café com Teu Doc. O papo foi bom com o Vinícius no último episódio e com isso nós vamos continuar a nossa conversa, só que agora falando de um outro tema, um tema que também é de fato muito importante para a nossa sociedade, principalmente agora, né, que nós estamos entrando ali no inverno. Nós vamos falar sobre as síndromes respiratórias agudas, né? Então, Vinícius Monteiro, médico infectologista, mais uma vez, vai nos apresentar ali algumas informações de qualidade que certamente podem mudar a tua vida e te gerar mais qualidade na tua saúde. Vinícius, muito obrigado, tá, por estar aqui presente mais uma vez com a gente. E eu gostaria de fazer uma pergunta inicial, né? Síndromes respiratórias agudas, SRAGs, que é a nossa sigla aí com um termo técnico, né? O que significa essa sopa de letrinhas que a gente vê, né? SRAG. Como diferenciar ali, né, essa nomenclatura? Fala pra gente a respeito. Perfeito, Vitor. Novamente, muito obrigado. É um prazer estar aqui contigo no Café com Teu Doc. Né? Seja bem-vindo. Obrigado, meu amigo. Mais uma vez. Então, quando a gente fala de síndrome respiratória aguda grave, né, o que a gente está falando? Principalmente de infecções virais, né? Então, a gente está falando de influenza, de Covid, de infecções como o rinovírus, que é o causador do resfriado comum, tão conhecido entre nós. Falamos também sobre vírus sincicial respiratório, em crianças, principalmente em bebezinhos, né, crianças menores de 2 anos. E quando a gente fala que essas síndromes respiratórias, elas começam a ficar um pouco mais graves, né, elas começam a comprometer um pouco mais a saúde dessas pessoas, elas são chamadas de SRAGs, síndrome respiratória aguda grave. E é muito importante a gente diferenciar elas de um resfriado ou de uma gripe comum, né? Então, qual que é a diferença? Quando a gente fala de resfriado, nós estamos falando de infecções mais leves, principalmente por rinovírus, mas aqui também é importante dizer que o próprio Covid-19, hoje em dia, também já causa sintomas parecidos com resfriado. Então, a gente diz que resfriado é aquela doença que pega mais vias respiratórias superiores, que causa aquela coriza, aquela secreção nasal, né, aquela tosse chatinha, pode causar uma dorzinha leve de garganta, não costuma causar febre, mas pode causar uma febre baixa. E a gripe, por assim dizer, ela já costuma ser um pouco mais importante, né? Então a gente tem aqui como principal causador da gripe o vírus da influenza, né? E ele vai trazer ali febre alta de início precoce, já começa com uma febre alta, vem com sintomas mais importantes respiratórios, mas tanto o resfriado quanto a gripe, eles podem, em pessoas que têm ali principalmente comprometimentos na sua imunidade, evoluir para essa tal SRAG, que é a síndrome respiratória aguda grave. Então, tanto um quanto o outro e uma infinidade de vírus podem acabar evoluindo para essas síndromes respiratórias mais graves, e é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Perfeito, né? É um assunto de tamanha importância, né? Até mesmo na minha área da neurologia, nós temos vários pacientes idosos internados, né? E eles acabam por muitas vezes, né, devido a essa alta capacidade de contaminação, tá aí o Covid-19 como foi, né, uma alta capacidade de contaminação, foi uma pandemia global, eles acabam se contaminando e tudo mais, isso acaba muitas vezes prolongando ali, né, o seu período de internação e gerando intercorrências que a gente sempre tem que ficar de olho, né? Então, assim, para mim é um tema de extrema relevância, sabe, Vinícius? E eu te pergunto,
quais são os sinais de alerta? Quando que uma falta de ar deixa de ser apenas um cansaço e vira, de fato, uma emergência médica? O que você pode discorrer para a gente sobre isso? Perfeito. Doutor Vitor, então, aqui é bem importante a gente diferenciar as manifestações de uma criança pequena de uma manifestação de um adulto, né? Então, nas crianças pequenas, principalmente bebês, né, menores de 1 ano ali, a gente vai ter algumas manifestações que é importante que os pais prestem atenção quando aquele resfriado, quando aquela gripe começa a ter sinais de complicação. Quais seriam? Né? A gente observa que a criança fica um pouco mais ofegante, ela começa a recusar a amamentação, porque ela começa a ter um pouco de cansaço enquanto está amamentando, ela começa a ter aquilo que a gente chama de batimento de asa de nariz, que é quando a pessoa, o bebezinho principalmente faz um pouco mais de esforço nasal aqui, a gente observa a aba do nariz abrindo um pouco mais, isso é um sinal de que ela está com esforço para respirar. A tiragem intercostal ou subcostal, que é quando observa o tórax do bebê e observa que as costelinhas ficam marcadas entre as respirações, ou então aqui debaixo do tórax mesmo, aquela marcação debaixo da costela, né? Esses são sinais, principalmente nos bebês, de que eles estão ali evoluindo com um maior esforço respiratório, e isso é uma indicação de procurar uma emergência, né, para um atendimento imediato. Já no adulto, a gente observa a sensação de falta de ar, né? Então aqui começa a ter uma queda do oxigênio no sangue mesmo, e a demanda do uso de oxigênio suplementar, né? Então ele precisa ir para um hospital porque o oxigênio dele no sangue começou a baixar e ele tem um pouco mais de dificuldade para respirar. Esses são os sinais de alarme que a população deve estar atento para procurar ali um atendimento hospitalar imediato. A gente viu muito isso, né, Vinícius, na época do Covid, né? Porque existia ali uma hiperlotação dos hospitais e, claro, né, existia muita campanha de prevenção, etc., né, a respeito de quando procurar o atendimento médico, né, que a gente não conseguia lidar com todos os pacientes. Então, se aquele paciente que não tinha sinal de alarme procurasse ali o hospital, acabaria tirando ali o acompanhamento, o atendimento de um paciente que de fato precisava de atendimento naquele momento. Então, acho importante essa diferenciação, é muito importante que a população saiba disso, porque certamente é como a gente diz aqui a todo momento, né? Informação é poder, informação salva a vida. Se você está bem informado a respeito da situação, você consegue lidar com ela de forma melhor, certamente. E eu te pergunto agora, em relação à vacinação de adultos, né? Um tema que, novamente, não tem como a gente não lembrar do Covid ao falar disso. Desde o Covid ficou um pouco polêmico, né? Por N motivos. Na tua opinião, por que ainda existe resistência contra a vacina da gripe, contra a vacina do Covid-19, assim? E qual que é a importância dessas vacinas para o paciente, para a população de maneira geral, até mesmo como política pública de saúde? Perfeito, doutor. Quando a gente fala das vacinas do adulto, né, é importante que a população entenda que vacina realmente não é algo só para criança, né? É muito comum a gente estar acostumado a levar as crianças a se vacinarem, mas o adulto, ele parece que teve uma mudança na sua percepção de alto risco, né? Ele acha que não tem mais essa necessidade de atualizar a sua caderneta vacinal, enquanto que a gente sabe que, na verdade, o adulto ele é extremamente importante, né? Tanto para a proteção individual quanto para a proteção coletiva, né? Quando a gente fala de vacinação, a gente tem que entender que se vacinar não é apenas uma medida que te protege individualmente, mas que ela vai proteger o bebezinho que você vai ter contato, vai proteger os idosos, vai proteger as pessoas que têm ali uma deficiência na sua imunidade ou uma doença crônica que pode
favorecer o desenvolvimento de doenças mais graves, né? Então, vacinar ele é essencial para uma proteção coletiva e é um ato de responsabilidade social, né? Então, isso é extremamente importante de se dizer. E quando a gente fala dessa resistência, a gente sabe que durante a pandemia houve um crescimento exponencial do movimento anti-vacina, né? E esse movimento ele traz um grande prejuízo para a população de uma forma geral, por disseminar ali fake news, disseminar informações de riscos que não existem, né? De mortalidades relacionadas à vacinação que na verdade não são verdadeiras, né? Então, com isso eu quero dizer que a população adulta ela tem sim a necessidade de se vacinar para a gripe, seja na rede particular, para aqueles que não são abrangidos pelas políticas do SUS, seja pela própria política do SUS, vacinar também para a Covid, não é apenas 3 doses, a gente tem essas necessidades de reforço, né? E a vacina da gripe, ela muda todo ano. A gente todo ano tem que atualizar o nosso caderneta vacinal, porque o vírus muda, né? E é importante que a gente, vacinando, atualize ali a nossa defesa para não acabar tendo infecções graves por influenza e outros vírus respiratórios. Sim, certamente. E eu achei importante que você citou, né, sobre a vacina do Covid, né? Muitos pacientes, muitas pessoas acham que não é necessário mais vacinar contra o Covid, que o Covid acabou, assim. Qual que é a tua experiência, assim, com a infecção de Covid atualmente? Onde você trabalha, por exemplo, ali no Hospital Vila Nova? O que você tem visto sobre essa infecção do Covid em 2026? Tu acha que é válido essa inadimplência com a vacina que muitas vezes acabam fazendo por passar esse período, né, de maior periculosidade em relação à questão do Covid? O que tu vê a respeito disso? Perfeito. A grande questão é realmente aquela percepção de risco que a gente comentou, né? Então, durante a pandemia, todo mundo sabia do risco real que representava o Covid, né? E conforme a vacina ela foi atingindo maior parte da população e a gente conseguiu reduzir assim e até acabar com essa pandemia, né, de Covid-19, as pessoas foram perdendo a sua percepção de risco, né? E muitas pessoas acham que o Covid acabou, né, que o Covid não causa mais infecções graves, e isso é um erro, né? Infelizmente isso é um erro. E o que isso representa hoje em 2026, né? A gente tem o Covid hoje, dentro das infecções virais no Brasil, ele perdeu espaço realmente para outros vírus, né? Que hoje estão crescendo os vírus da influenza, o vírus sincicial respiratório. Porém, apesar de hoje o Covid representar apenas 3% dos casos totais de infecção, ele ainda representa a segunda causa de maior mortalidade, especialmente em idosos, né? Então, pessoas com comorbidades. Então, enquanto ele representa apenas 3% do total em 2026 das infecções respiratórias graves, ele se encontra em segundo lugar entre as mortalidades, né? Entre as pessoas que morrem por infecção respiratória, principalmente no grupo aí de idosos e pessoas com comorbidades. Então, a gente subestimar o Covid é muito perigoso, né? É importante que a gente mantenha, assim, a vacinação e novamente entender que se vacinar não protege somente a si, mas protege as pessoas com quem a gente tem contato. Perfeito. Eu acho que é uma mensagem muito clara, né, Vinícius? Se a gente quer proteger aquele que nós amamos, né, aqueles que nós amamos, é importante a vacinação. Porque muitas vezes você é uma pessoa rígida, que tudo bem, caso você se contamine, talvez o jeito que você vai lidar com essa infecção vai ser de uma forma, porém, não se deve esquecer que muitas vezes essa pessoa rígida, que possivelmente com uma infecção vai ficar bem, não tem como a gente saber, mas, enfim, estatisticamente, a gente entende que vai ficar bem, ela tem um pai, ela tem uma mãe, ela tem um avô que está em casa, tem mais comorbidade, tem mais doença crônica, tem uma suscetibilidade maior, né, a algum tipo de infecção, e certamente, se caso venha se infeccionar, isso vai gerar ali um aumento do risco de mortalidade, né? Ou seja, essa pessoa tem mais chance de morrer. Então,
se não é por você, faça pelo próximo, faça por aquela pessoa que você ama, que você cuida, né? Certamente isso pode modificar completamente o desfecho dentro desse contexto social. E aproveitando o gancho, sobre pneumonia, né? Algo que a gente vê bastante também. Nós temos vacinação a respeito, o que você tem para me dizer disso? Perfeito, nós temos sim vacinas disponíveis, inclusive no SUS, né, para pneumonia. A gente tem vacinas que a gente chama antipneumocócicas, né, que aqui principalmente contra uma bactéria, Streptococcus pneumoniae, em que ela tem o potencial de causar pneumonias graves, meningites também, importante, doenças disseminadas. Então, é uma bactéria agressiva e que pode causar, assim, infecções graves, né? E para ela existe vacinação no SUS disponível. Agora, inclusive, o SUS acaba de incorporar a vacina Pneumo-20, né, que ela amplia a quantidade de tipos, né, subtipos da pneumonia que podem infectar, e isso é de um ganho extremo, e é importante que principalmente as crianças se vacinem e os idosos também se vacinem juntamente também as pessoas com comorbidades, né? Então, havendo essa dúvida de se você tem indicação de tomar a vacina, procure seu médico, né, que ele vai te informar qual é a tua indicação, vai saber te trazer ali as orientações mais específicas para o teu caso, para que tu possa se proteger e também proteger as pessoas que você ama. Inclusive, é importante frisar isso, né? O médico que pode te ajudar nisso é o médico infectologista, né? O médico infectologista, claro, ele trabalha muito dentro do hospital e tudo mais, relacionado com a questão da CCH, com os controles de infecção, dando auxílio, por exemplo, para nós, a neurologia. Vocês são de vital importância ali no trabalho que a gente tem ali para com esses pacientes que possuem infecção, né, do sistema nervoso central, seja uma meningite, uma encefalite, infecções oportunistas por HIV, mas também o médico infectologista ele vai estar presente no seu consultório, né? O Vinícius mesmo atende, né, no seu consultório, e certamente é o tipo de acompanhamento que é multidisciplinar e vai te gerar uma qualidade de vida, né? Então, na dúvida, procure um médico infectologista, informe-se a respeito, vacine-se, porque isso certamente pode modificar ali a tua vida e a vida da tua família, né? E Vinícius, a gente lida, talvez hoje um pouquinho menos, né? No passado um pouquinho mais, mas ainda bem presente, com o uso indiscriminado de antibióticos, né, que são medicamentos ali que a gente vai utilizar para os tratamentos infecciosos causados pelas bactérias, né? Então, como que é essa questão? Como que você vê essa questão assim no teu dia a dia, né? Tem um perigo em tratar uma infecção de garganta ou uma sinusite com a azitromicina, né? Onde não foi prescrito pelo médico, a gente vê muito, né? O que você tem para me dizer disso? O que você vê ali de perigo nesse tipo de atitude e como que você lida com isso no teu dia a dia, na tua experiência profissional? Perfeito, Vitor. Isso é de extrema relevância, né? Quando a gente fala de infecções virais, é importante dizer que antibiótico não tem efeito contra vírus. Antibiótico tem efeito contra bactérias. E ao tratar uma infecção viral com antibiótico, né, a gente acaba por selecionar bactérias que vivem já no nosso próprio corpo. Todos nós temos bactérias, né, e elas, ao entrarem em contato com o antibiótico, algumas dessas bactérias conseguem resistir a esse efeito, e isso vai gerando uma seleção das nossas bactérias para que elas consigam sobreviver e lutar contra antibióticos mais fortes. Então, em outras palavras, usar antibiótico para tratar a infecção viral vai fazer com que aumente a taxa de resistência bacteriana, e quando você realmente precisar usar um antibiótico para tratar uma infecção bacteriana, o teu corpo já vai estar sensibilizado, já vai ter ali bactérias mais resistentes e que vão fazer com que você precise de antibióticos mais fortes, ou então até mesmo que não consiga enfrentar essas infecções, dada a emergente taxa e a grande emergência de saúde pública que se encontra hoje no que a gente fala de bactérias multiresistentes, tanto no Brasil quanto no mundo, né? A gente sabe que é um tema que está em crescente e que muitas mortes são causadas por essas bactérias. Então,
é extremamente importante diferenciar isso. Vírus se trata com remédio para vírus. Ah, mas tem remédio para Covid? Tem remédio para Covid. A gente hoje fala do Paxlovid, que é uma medicação já comprovada com efeito contra o vírus da Covid. É importante dizer que não é todo mundo que pode tomar. Tem que observar as interações medicamentosas, não é uma medicação para comprar sem indicação médica. Tá? Para o vírus da influenza, existe também um tratamento antiviral que é o Tamiflu, o oseltamivir, né, no seu termo mais comercial, e a gente consegue dizer que esses tratamentos realmente são efetivos para esses vírus. Então, havendo uma infecção viral, procure o seu médico, procure saber qual é essa infecção para poder direcionar o tratamento, principalmente pessoas que têm comorbidades, pessoas que têm fragilidade na sua imunidade, ou idosos e crianças pequenas, gestantes, são grupos que merecem ali receber um tratamento direcionado. Tá? Então, é muito importante fazer essa diferenciação, sem dúvida. Certamente. A gente até vê também ali dentro do convívio médico, muitas vezes os médicos mesmo, quando estão lidando com pacientes infeccionados, prescreverem ali medicamentos que muitas vezes são demais para aquele tipo de infecção, né? Estão fora do espectro, um espectro grande de amplitude, né? Onde você poderia resolver, por exemplo, aquele problema com um medicamento em um escalonamento inferior, mais direcionado, algo mais pontual, mais cirúrgico, né? Então, acho importante, até mesmo entre a comunidade médica, a gente ter ali essa sensibilidade e essa preocupação em escolher o remédio certo para o paciente certo, né? E não, entre aspas, uma bala de canhão onde você poderia simplesmente resolver ali com uma bala de revólver, pode-se dizer assim, fazendo uma metáfora, uma analogia, né? Então, acho importante, porque a gente vê cada vez mais, principalmente dentro dos hospitais, você trabalha na CCH ali do Vila Nova, né? E existe grande resistência, como você mesmo disse, né? Então a gente sempre tem que estar disposto a tentar lutar contra isso para evitar ali que infecções relevantes desse tipo ali se promulguem, né? E gerem déficit para o paciente. E a gente falou sobre o Covid aqui várias vezes, né, Vinícius? E eu te pergunto, assim, uma pergunta bem pontual. Hoje, você acha que nós estaríamos mais preparados para uma pandemia, uma nova pandemia? E como você acha que talvez a população hoje iria agir perante uma nova pandemia, visto tudo que aconteceu ali, né, lá em 2020, 2021? Qual é a sua concepção como médico infectologista a respeito desse tema, meu querido? Quando a gente fala de preparação para uma nova pandemia, é importante diferenciar que a parte científica, sim, tá? A parte de desenvolvimento de novas vacinas, veja aí o Covid-19, a velocidade com que o mundo se uniu para lutar contra essa infecção e gerar ali uma vacina efetiva, né, contra o vírus em tempo recorde, nunca antes visto. Né? Então, do ponto de vista tecnológico, científico, o mundo, sim, vem cada dia mais atingindo ali condições de lutar contra novas pandemias. Porém, do ponto de vista populacional, individual, ainda existe um grande trauma, existe também um grande medo e as pessoas, elas, ao mesmo tempo que um grupo tem muito medo dessas infecções, outros grupos acabam banalizando e perdendo o medo, a sua percepção de risco, e as fake news sendo divulgadas, elas atrapalham de uma forma absurda a resposta em saúde, né? A gente acaba sabendo que ao você divulgar uma mentira, né, uma informação errada sobre as infecções, seja dizendo que ivermectina ou hidroxicloroquina trata Covid, ou agora mais recentemente estão falando a mesma coisa sobre o Hantavírus, que surgiu naquele navio, né, MV Rondio, saindo lá do Ushuaia. É importante dizer que nada disso tem evidência clínica, e toda
toda vez que a gente faz esse tipo de terapia que está errada, a gente atrasa o diagnóstico e o tratamento correto, a gente prejudica o paciente, a gente faz com que a pessoa tome medicações que vão induzir ali resistências e outros problemas na sua saúde, efeitos adversos. Então, é muito importante que a ciência evolua, sim, para lutar contra essas novas pandemias que vão ocorrer, né? É algo natural da existência, elas sempre ocorreram e cada dia mais, com a globalização, vão ocorrer mais. A gente sabe que as infecções estão apenas a um voo comercial de distância, né? Ao mesmo tempo, tem essa percepção individual, né, que precisa ser aprimorada e a informação verdadeira divulgada de uma forma muito mais efetiva e que as pessoas realmente acreditem no que os médicos estão dizendo. É isso aí, eu acho que foi bem cirúrgico nesse ponto, né? Nós estamos do lado da população, né? Não pode haver nenhum tipo de desencontro de informação, nós estamos juntos nessa caminhada, né? Então, concordo contigo perfeitamente, nós vivemos o Covid, né? Na época do Covid eu estava em Manaus, né? Sou natural de Manaus, e acredito que tu estava em Manaus também, tu estava no Rio Grande do Sul? Estava em Manaus também. E foi uma época de extrema desestruturação, né? Nós perdíamos pacientes constantemente, todos os dias. Foi uma época difícil, mas graças a Deus nós superamos e hoje nós estamos aqui com vários aprendizados. Espero que esses aprendizados nos norteiem futuramente para que a gente saiba lidar da melhor forma possível com qualquer outro tipo de pandemia. Como você falou, é inerente da condição humana. Nós já tivemos várias pandemias durante a história, né? Então, gripe espanhola, Covid-19. Então, assim, espero que tenhamos discernimento e coerência, né, nas próximas batalhas que virão. Vinícius, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa, de mais um episódio, né? Novamente, te agradeço por ter aceitado o convite de ter participado de 2 episódios com a gente. Tuas informações sempre muito válidas, muito bem conceituadas. Muito obrigado mesmo por tudo que tu disseminou de informação para a gente aqui hoje. Esse é o nosso propósito. Uma pergunta pessoal, assim, que eu gostaria de fazer para ti. Eu acho sempre legal fazer esse tipo de pergunta. Na verdade, as perguntas pessoais me interessam tanto quanto as profissionais, né? Porque a gente acaba conhecendo muito da pessoa, né? E médico trabalha lidando com pessoa. Então, é interessante você fazer, né? Saber de pessoa para pessoa, ter essa conexão. O que mais você gosta na sua profissão como infectologista? Já me disse por que tu virou infectologista. Sim. E agora eu queria saber o que mais você gosta na tua profissão como infectologista. Eu acho que a infectologia ela é muito interessante porque o infectologista ele precisa entender de todos os sistemas, né? A gente sabe que infecção ela acontece em qualquer parte do corpo e o infectologista ele é um grande investigador, né? Ele tem essa capacidade de se aprofundar na pessoa, conhecer ali o seu comportamento, entender as suas vacinas. Então, é muito legal ser infectologista por conta de toda a amplitude que ele tem, invadindo também o meio social, a sua importância social quanto à prevenção de infecções, pandemias, atuação dentro de comunidades. Então, a infectologia ela é apaixonante, eu sou muito grato e feliz de ser infectologista. Inclusive, eu nasci no dia 11 de abril, que é o dia do infectologista, Olha seja isso. essa coincidência ou não. Estamos aqui de uma forma muito satisfeitos com a nossa escolha de vida. Dá para ver que você ama muito a profissão que você escolheu. Parabéns. A gente precisa cada vez mais de profissional desse jeito. Porque quando você ama o que você faz, certamente você faz de uma forma melhor. Meu querido, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, meu querido. Eu gostaria de encerrar mais um episódio do Café com o Doc e convidar vocês para nos acompanhar no próximo episódio. Certamente, nós traremos informações de saúde que mudarão completamente a tua qualidade de vida. Informação é poder, informação salva vidas. Até breve, pessoal.